Olá, pessoal! Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo, sou escritora, sou palestrante, atriz, diretora teatral e sou aqui quem, faz a produção do podcast Mais que Autismo, Mágicas de Mãe. Antes de a gente começar nosso episódio de hoje, eu quero pedir para você, você que está aqui hoje assistindo esse vídeo, que você já compartilhe ele com outras pessoas, que você dê um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Gente, quando você se inscreve, é uma forma de incentivar que a gente continue trazendo pessoas aqui, que a gente continue pesquisando, trazendo conteúdo, fazendo essa troca que é tão importante quando a gente está falando de neurodiversidade. Aqui a gente fala de autismo, TDAH, altas habilidades, transtornos do neurodesenvolvimento. Temos também questões de maternidade atípica e típica, né? Então, antes de começar, não esquece, dá seu like aí e se inscreve no nosso canal. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu admiro muito, gente, que é assim para mim é um expoente assim no autismo, seja no Brasil ou no mundo, tá? Essa pessoa, ela não mora no Brasil, mas é uma brasileira que representa muito bem a gente lá fora e que fala tanto de autismo para gente nas redes sociais, escreve livro, publica um monte de artigo. Então, assim, gente, é assim com muita honra que eu tô hoje de chamar para conversar com a gente a Fátima de Puente. A Fátima, ela é escritora, ela mora fora do Brasil, ela tem um filho autista que hoje já é adulto e ela vem conversar com a gente, vem contar para a gente um pouco dessa trajetória dela e da família dela. Então, vou colocar a Fátima aqui para conversar com a gente. Olá, Fátima! Olá, Kelly. Oi, pessoal que está aí tão, animado para ver a gente falar. Kelly, muito obrigada pelo teu convite, tá? É um prazer enorme estar aqui com você. Adoro Eu, sua página, seus vídeos. Muito obrigada. eu tava falando aqui pro pessoal, Fátima, que eu te admiro muito, assim, né? Porque quando eu entrei no mundo do autismo, para mim você já era, assim, um expoente, sabe? Oh, Então, muita coisa que eu aprendi, né, sobre autismo, principalmente ali quando você tá naquela fase, tô muito perdida, o que que eu tô, né? Cheguei aqui agora não nesse... é? É assim mesmo. E eu já Encontrei sou a mãe. você, tipo... E é porque eu sou a mãe que já passou por muita coisa, né, Kelly? Meu filho já tem 26 anos, é o meu terceiro, eu já tenho mais idade. Então, vocês mais jovens, né? Vocês têm esse carinho por mim, e isso é algo que nossa, eu valorizo demais, viu? Muito obrigada. Então, eu que agradeço mesmo, assim, pela sua história, né, com o autismo, assim. E aí, Fátima, para a gente entender, né? Conta para todo mundo aqui. Imagina que é uma mãe como eu, que cheguei lá atrás, né? Que não sei nada de autismo, que não te conheço. Então, fala um pouquinho quem que é a Fátima, né? Para a gente te conhecer. Obrigada. Então, eu sou a Fátima Decuvante, eu cheguei à Holanda bem novinha, dos meus 20 anos, estudei aqui, conheci meu marido, acabei ficando. Tivemos 3 filhos muito lindos, muito saudáveis, porém, o meu terceiro filho, caçula, que agora tem 26, nasceu muito diferente das minhas meninas, as irmãs mais velhas. E claro, né, mãe de 3, a gente sente que tem alguma coisa. Só que na época, a gente está lá em 1996, né, no século passado, não se falava tanto de autismo como há uma década. Como, né, os programas de TV, a mídia, jornal, enfim, todo mundo começou a abordar o tema. E então eu não sabia nada sobre autismo, eu não sabia que aquele comportamento tão diferente e inadequado, tá? Comportamento social muito difícil do meu filho era autismo. E todo mundo, né? A família do meu marido e os amigos aqui, com aquela boa intenção, dizendo para não me preocupar, que ele era menino, eu estava acostumada com meninas, ele era quase um temporãozinho.
minhas filhas têm, uma tem 5, a outra tem 10 anos de diferença com ele para mais, então eu achei bom, eles devem saber mais que eu. E com isso, Fátima, desculpa. Que idade que ele tinha aí? Só, desculpa te perguntar Sim, aí. já no primeiro aninho. No primeiro Uhum. aninho, na verdade, 1 ano e meio, eu, como mãe, tive certeza que tinha alguma coisa muito errada em tudo aquilo, algo que os médicos não estavam dando ouvido, né? Porque eu já Uhum. tinha falado antes, quando ele fez 1 aninho, eu falei, mas ele não faz isso, ele não bate palminha, ele não olha nos meus olhos. E eles diziam, não se preocupa, cada criança tem o seu tempo, né? Acho que é uma frase que muitas mães conhecem e até hoje. E foi nessa que eu foi passando o tempo, e quando ele fez 1 aninho e meio, eu lembro bem que eu falei: não, eu tenho que encontrar alguém que acredite que tem alguma coisa muito diferente com ele. E aí eu entrei no processo também de muito estresse, sabe, Kelly? Uhum. Eu observava e eu sentia uma coisa no meu próprio filho, e o meu círculo, né, família, amigos, até o médico da família, tinha assim um pouco de pé atrás com as minhas suposições, achavam que era mais uma coisa era algo da minha cabeça. E aos 2 anos, né, eu aguentei mais um tempo, aos 2 anos eu tive uma crise de ansiedade, no momento em que eu falei, meu Deus, eu estou ficando louca, porque ninguém vê o que eu vejo. E aí eu fui parar com meu marido e o meu filho, na época ainda 2 aninhos, ou quase isso, fomos parar, né, no médico por mim, porque eu estava com palpitação, na verdade eu estava hiperventilando, era uma crise assim, de ansiedade que eu não sabia que era, né? Uhum. E a sorte é que a gente foi parar no fim de semana, né? Uma médica que não era a médica da família, e ela identificou algo de autismo no Edinho porque a irmã dela, na época já adulta, era autista. Então, olha só, né? Foi sorte de ir cair numa profissional que te Às escutasse, vezes, né? nessas coincidências da vida, eu não estava me sentindo bem, fui lá, claro, com meu marido, meu filho, e falei para ela que eu tinha muito medo dele ter alguma coisa que não sabia o que era, isso me deixava muito preocupada. E aí ela falou, não, mas a senhora não está doida, não. A senhora não está doida, não, de pensar assim. Porque aí ela contou, né, da experiência dela com a irmã. E aí eu me senti abraçada, Kelly. Uma pessoa Uhum. estranha que eu nunca tinha visto antes, uma médica. Mas ela foi quase que um anjo na minha vida. Porque depois disso, depois dela, eu fui levada a sério, porque ela se incumbiu de se comunicar com o nosso médico de família. Ela explicou o caso, que a irmã Irmã. dela era autista, ela tinha alguma experiência pessoal. E aí eu fui acreditada. Aí a bola começou a rolar, né? E um ano depois, a gente chegou ao diagnóstico que era autismo. Na época chamava-se severo, hoje em dia a gente prefere usar o termo nível 3, com muito suporte, muita necessidade de suporte, com um provável, também se chamava retardo mental, hoje a gente fala deficiência Sim. intelectual. E aí, né, foi isso. O diagnóstico chegou no final de dezembro de 99 e mudou toda a nossa vida. Vou fazer uma E, pausa se você quiser perguntar alguma coisa em cima disso. não, então, eu ia te falar que essa fala sua, tipo, a gente tá 20 anos, quase, né, 20, quase 25 anos depois, Uhum. e ela não muda muito, né, Fátima? Quando a gente, mãe, chega lá e fala, tanto para a família, para os amigos, para muito médico, né, a gente escuta isso, que a gente tá louca, que a gente tá procurando coisa onde não existe, Sim, que a gente quer rotular a criança, que cada criança... Então, as frases não acabam, na verdade,
parece que não tem fim, assim, né? Em holandês, né? Porque eu, na Holanda, eu ouvi as mesmas coisas que eu ouço, né? Vocês no Brasil e outros países onde eu também tenho contato com as mães. É universal, é um sentimento Uhum. universal de não ser compreendida, porque o autismo ainda é muito desconhecido, inclusive na classe médica, o que a gente está tentando mudar, né? Tem essa leva enorme de autistas com menos necessidade de suporte no nível 1 hoje em dia, que também se comunicam com os profissionais, os médicos, para acabarem com esse mito, né, de que autismo é aquela pessoa, criança, que tem aqueles sintomas todos bem típicos do autismo que todo mundo costuma saber através da mídia, mas não é sempre assim. Tem Não. outros sintomas também. Uhum. Como é um espectro, né, para as pessoas sempre entenderem. Então, você nunca vai Exato. ter os mesmos. Provavelmente você nunca vai encontrar um autista igual ao outro. Então, o profissional, ele também tem que ser muito bom para saber orientar essa família. Ou se ele não sabe, se ele não conhece nada sobre autismo, que ele encaminhe para as pessoas, né, Fátima? Você está me ouvindo bem, Fátima? Perfeito. Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me Tá, ouvindo bem? bem. Só Ai, para que bom, saber. que bom. Então, que encaminha às vezes eu acho que o profissional fica, não sei o que passa na cabeça, né? Tipo, desconhece em vez de, olha, eu não sei, mãe, mas procura um especialista nisso, né? Para você realmente entender o que está acontecendo. Exatamente. Eu, inclusive, essa semana eu recebi um direct, né, no Instagram de uma moça, uma mãe, que estava preocupada com a fala de uma médica muito seguida, acho que com mais de 300 mil seguidores, que respondia numa das respostas para seus seguidores. Alguém perguntava, doutora, por que tem tantos bebês sendo identificados com autismo? Aí ela disse que eram, né, quase que usou a palavra modismo, ela usou outra palavra para dizer que hoje em dia tudo é autismo, mas que sim tem um fundo genético. Aí, sabe, me deu assim um aperto no coração, porque não tem nada a ver, né? Vindo de uma médica, não é um fundo genético, é 97 a 99% genético, né? Uhum. Então, a base, a gente pode dizer praticamente que é realmente genética e que não é um modismo, é tudo isso que a gente sabe, nós, né, do meio das comunidades do autismo, do desenvolvimento, dos instrumentos de identificação do autismo, enfim, é tanta coisa, mas muita gente da classe médica, infelizmente, ainda não sabe disso. Por isso que o nosso trabalho não acaba, né, Kelly? Não. E aí eu fico também muito preocupada quando eu escuto alguém que, além de ser médica, ela é uma influenciadora, né? Porque se ela fala mais de Exato, 300 mil, ela é uma influenciadora. com Então você tem certeza. que tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, me policio tanto quando eu vou falar qualquer coisa para saber se aquilo é real, se aquilo, né, tipo, tem base isso que você está falando. Então a gente também tem que Exatamente. tomar muito cuidado, né? Muito. Até hoje, eu humildemente, eu tomo cuidado com as palavras e quando eu falo alguma coisa, porque eu sou a mãe do século passado, então a gente tem uns vícios de linguagem, de palavras ou algum termo que não se fala mais. E por que não se Uhum. fala mais? Porque universalmente, né, internacionalmente, tem esse movimento todo pró-autismo que pede para a gente não usar determinados termos, né, para a gente usar outros termos. Então, eu sou da época do autismo severo, do autismo leve. Mas se as pessoas, inclusive as pessoas autistas, né, como meu filho hoje em dia, que chegou até o nível 1 de suporte, prefere usar um nível, né, falar em nível, então quem sou eu para dizer não, não, porque eu acho que tem que ser assim? A gente vai se adaptando, né, Kelly? Eu acho que é uma coisa Uhum. bacana com a evolução dos tempos, a evolução tecnológica, ou seja, a mídia tornou também quase tudo, globalizou, né? Não só o autismo, mas quase tudo. Tudo. Então, a gente acaba se adaptando e
se conformando, mas no sentido positivo da palavra, de fazer de ter também uma linguagem que a maior parte das pessoas pede para a gente usar. E se a gente faz isso, né, por que as outras pessoas também não podem fazer, se atualizar? Acho que é uma coisa boa para qualquer profissional, mesmo não sendo da área específica, né, do autismo, a gente aprender um pouquinho de outras coisas é sempre muito positivo. Com certeza. Ô, Fátima, e aí quando você recebeu o diagnóstico lá, você estava em outro país, né? Então, assim, Sim. não sei como que era. Como que era? É muito diferente? Era ou é muito diferente aí na Europa, assim, para cá, para o Brasil, o jeito de intervenção que eles deram para o seu filho? Como que era essa questão, assim, lá? A gente está falando de um tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Foi bem diferente do que acontece hoje em dia, mas não foi ruim. E eu vou explicar por quê. A gente estava num país onde a deficiência sempre teve as suas políticas públicas, né? O autismo também é considerado deficiência para fins legais, e sempre houve aquela coisa de, né, a sociedade abraçar, proteger todos os direitos de todos os seus cidadãos. Então, com isso, esse processo diagnóstico ele foi feito por uma equipe multidisciplinar. Aí você sabe, né? Aí tem o psicólogo, tem o fonoaudiólogo, tem o psiquiatra, tem o neurologista, enfim, foi um processo bem minucioso, apesar de, para mim, ser tão óbvio, né? Eu, na época leiga, para mim já era óbvio, enfim, foi uma coisa muito bacana. Só que, naquela época, logo após o diagnóstico, não tinha cuidado com a família. Não, eu não tive nada, eu tive que buscar as informações, as terapias. A única coisa que havia no momento, que eu e meu marido recebemos junto com o diagnóstico, foi um prognóstico terrível, porque o Edinho teve um diagnóstico muito, muito difícil, né? Como eu falei antes, autismo nível 3, literalmente autismo muito severo, com um provável retardo mental, traduzido para o português, porque o Edinho ele não dava para medir o Edinho, né? Porque ele não aceitava nada, ele não sentava, ele não olhava, ele não nada. Então, era muito óbvio que o autismo era mesmo o mais severo. Só que, junto com esse diagnóstico, veio o prognóstico de que vocês, né, meu marido e eu, vocês se preparem, porque muito provavelmente na puberdade dele vai ser difícil ele permanecer, né, em casa, principalmente você já tendo 2 crianças. Então, se prepare, que pode ser, é muito provável que ele vá para uma instituição para adolescentes com doenças psicossociais ou transtornos mentais, enfim, aquela coisa toda. Ele ia falando e eu ia ficando sem ar, né? Nossa, Porque você tá falando aí, me dá vontade de chorar, assim, né? Pensando lá atrás, que eu escuto isso de sim, um profissional, né? nossa, foi horrível, porque, na verdade, ele foi muito técnico, né? Ele não era uma má pessoa, e era Sim. um psiquiatra renomadíssimo. Ele não era uma má pessoa, ele foi técnico, mas por isso que depois que eu comecei a fazer a conscientização, eu sempre peço aos médicos, para os que dão o laudo, né, o diagnóstico, para terem essa consciência de que, naquele momento, eles estão mudando a vida de uma família toda, né, no diagnóstico, e que o impacto deve ser o mais suave possível. Não é para mentir dizer que não é autismo, mas dar a notícia de um jeito a que dê um pouquinho de esperança também, como aonde ir, a quem recorrer, quem eles indicam, comentar alguns casos, né, que eles observaram que foram bem-sucedidos porque houve intervenção precoce, enfim, aquela coisa toda
positiva que a gente precisa no momento em que a maior parte, né, das famílias já se sente no chão, porque é a confirmação do que muitos já achavam que era mesmo. Então, tirando isso, né, a parte, o prognóstico, eu fiquei mesmo com a certeza, mas sem ferramenta nenhuma. E aí eu tive que correr atrás, né, Kelly? Infelizmente. E aí, eu vi também um vídeo seu que você fala, né, que você, a sua família mesmo, né, vocês foram fundamentais para o desenvolvimento dele, assim. E que eu acho que é bem importante a gente falar, porque ainda no Brasil, né, Fátima, eu não sei como que é aí, mas aqui é muito inacessível você ter. Hoje é difícil você ter acesso ao diagnóstico. Uhum. A gente está em Curitiba, por exemplo, e a gente tem 2 anos de fila de espera para passar por um neurologista. Sim, é muito difícil. É muito caro, porque as famílias, a maioria, a gente está falando que ganha um salário mínimo, né? Que ganha ali que é impossível, às vezes, a pessoa levar, porque ela vai comprometer, sei lá, comer, né? Tipo, vai comprometer muitas coisas da família. Então, a gente está falando ainda dessa coisa de. Daí vem o diagnóstico e um monte de terapia, você não tem onde fazer a terapia para o seu filho. Exatamente. Muitos Então, desafios, acho que é muitos. bem legal falar dessa. Como que você fez, né? Porque, assim, às vezes, quando você não tem opção, você vai ter que criar uma opção, né? Exatamente. Eu tive que criar o que não existia no momento, ou que eu não sabia que existia, porque ao mesmo tempo que eu não recebi no momento, né, nas primeiras semanas, nenhum tipo de direcionamento, eu fui buscar e percebi que existia sim. Só que a gente tinha que correr atrás, ou seja, o que era correr atrás? Estava começando a internet, eu já busquei grupos do Yahoo, né, de pais na minha região. Peguei a Holanda. A Holanda é bem pequena, né? A Holanda e Bélgica, que são países vizinhos e dividem o mesmo idioma. Uma parte da Bélgica fala francês, a outra fala o flamengo, que é bem parecido com o holandês. Então, nesse grupo, eu conheci mais pessoas, eu conheci famílias que já estavam lidando com autismo há mais anos, então que já podiam indicar, né, um médico, uma terapia. E assim eu fui entrando no meio, ou seja, com um grupo de pais e de mães. Essa foi a minha primeira rede de apoio que me deu alguma coisa, sabe, Kelly? Para eu trabalhar em cima, um profissional para eu procurar, uma escola, né, que quisesse receber crianças autistas, porque a inclusão, apesar de ter tido uma movimentação incrível política também na Holanda, há uns 5 anos atrás, durante 5 anos, teve assim, um movimento imenso da inclusão, mas ainda não deu certo, Kelly. Então, não é porque a gente está aqui na Holanda que tem tudo também, sabe? Ou no exterior, pode ser na Inglaterra, onde for. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que em todos os países, pais e mães autistas estão sempre enfrentando dificuldades. A dificuldade muda, né? Às vezes é na escola, às vezes é no mercado de trabalho, às vezes é no tratamento, mas dificuldade para a pessoa com deficiência, eu acho, né, o autismo também sempre vai haver, porque a maioria das pessoas, né, dos cidadãos, são pessoas neurotípicas, pessoas sem deficiência, e aí fica complicado entenderem a nossa urgência para os nossos filhos. Sendo que eu acredito que o maior mito é que, entre aspas, né, autismo não tem jeito. E eu sempre penso, não só pela minha experiência pessoal, mas tudo que eu vi até hoje, nesses 25 anos, autismo tem jeito quando a gente dá um jeito. E a gente tem que dar um jeito, né? Com aquela postura inclusiva, com adaptação, com acessibilidade, as políticas públicas que fornecem tudo isso, diagnóstico precoce, intervenção precoce e a inclusão em todas as suas camadas.
e a importância da neurodiversidade, a validação, o reconhecimento da vida de uma pessoa com deficiência. Eu acho que isso também é um pouco global, sabe? Essa desvalorização dos talentos, das habilidades de pessoas com deficiência em geral, né? Física, mental, ou, no nosso caso, o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, mas com muitas habilidades também. Então, o diagnóstico precoce, ele viabiliza a intervenção precoce. A intervenção precoce viabiliza o desenvolvimento daquela criança que, como meu filho, pode ser que chegue à idade adulta no lado mais com menos suporte, como é o caso dele agora. Então, é uma trajetória. Autismo ao longo da vida. Não é receber o diagnóstico, achar aquela criança, né, é autista, então vamos deixar lá porque não vai dar em nada. Não vai dar em muita coisa. Então, esse clique tem que acontecer na cabeça das pessoas que mudam, né, a nossa sociedade. Os nossos políticos, para que entendam o autismo não como algo que não vai ajudar a sociedade né, vai ser, sim, uma pessoa que pode produzir um cidadão com valor, né, para a sociedade na qual ele vive, seja o que for, ainda que não trabalhe, pode ajudar de uma maneira voluntária. Tem tantas maneiras, Kelly, da gente valorizar a vida de uma pessoa autista, independente do nível. Mas, né, a nossa sociedade tem que fazer esse clique. Eu acho que a chavinha tá começando a virar, né, de alguma forma. Assim. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E também há muitas pessoas com deficiência, não só os nossos autistas adultos, né, mas todas as pessoas com deficiência, os surdos, as pessoas, né, com deficiência visual, enfim, todo mundo está começando a falar e falar, olha, eu posso, eu quero, eu consigo, né? E utilizando as redes sociais para fazer essa movimentação. Isso é um processo muito bonito. Sabe que eu sou deficiente visual, né, Fátima? Não sabia, Kelly, sério? E aí, eu sempre falo, eu cresci sabendo o que é isso, né? De as pessoas não acreditarem em você, de não ter adaptação nenhuma na escola. Então, assim, eu passei minha vida inteira na escola, em pé, do lado do quadro, copiando a matéria, porque eu não tinha adaptação nenhuma, eu não enxergava, tinha que ficar em pé. Né? Pois né? Então, várias questões, assim. E também já fui muito desacreditada por algumas coisas, né? Você não vai conseguir porque você é ótima naquilo, mas a gente, né, tem a deficiência, então não podemos. Né, exatamente. Que pena pensarem assim, né? Mas as pessoas pensam. Ainda pensam. Mostrou que não é isso, que não é assim. Mas aí eu lembro, tipo, pensando no meu caso, ou pensando, eu vou perguntar para você agora, né? Tipo, eu lembro que falaram coisas também bem ruins para minha mãe, assim, né? Tipo, ela vai ficar cega, ela não vai poder fazer nada, ela, né? Tipo, várias coisas quando recebeu o diagnóstico, assim. E você, quando recebeu esse prognóstico, assim, super animador, né? Entre as... nada animador. Quais eram os medos, assim, que você mais teve mesmo? Porque muita gente fala, né, que passa por... O diagnóstico não é fácil para muitas pessoas, né, Fátima? Não é fácil. Então, até você digerir tudo aquilo e você começar a ir em frente, você vê, não tem outra opção, né? Eu tenho que ir. Às vezes, passa muita coisa na cabeça, né? Demais. Foi muito difícil, Kelly, porque era uma época, como eu disse, né, onde o autismo era bastante desconhecido e tudo que é desconhecido costuma causar um pouco de medo. Então, não só em mim, sobre o futuro, o meu era, né, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir estudar? Vai ter escola para ele? Ele vai ter amiguinhos? Como é que vai ser no futuro? A gente começa a pensar uma porção de coisa que a gente nem pensa quando o nosso filho não tem uma deficiência, quando o nosso filho não tem autismo, né? A gente simplesmente curte, educa
e ver que vai se desenvolvendo. E quando é o contrário, né, tem um diagnóstico, porque tem muitos déficits, vem aquele medo do futuro. Acho que foi a primeira coisa que me deu medo, junto com o prognóstico, como eu disse, as palavras do médico, aquela autoridade, dizendo que muito provavelmente ele não iria ficar comigo, ele iria para uma instituição. Isso me deu um medo terrível, que eu não tivesse meu filho, como eu muito provavelmente teria, né, as meninas, e graças a Deus tive os três, né, agora adultos, claro, mas as meninas há muito tempo não moram em casa, o Edinho está se preparando também para voar, né, sair do ninho, mas, nossa, aquele foi um medo terrível, terrível do futuro. E é o que também eu ouço bastante de muitas mães, o medo de não conseguir oferecer a nossos filhos o que eles precisam. E por falta de tudo, né? Ou falta de conhecimento, ou falta de meios, falta de recursos, falta de políticas públicas, falta de tempo, porque, né, a mãe moderna, ela trabalha, e às vezes até dois empregos, né, para poder sustentar alguns dos tratamentos com seus filhos. Então, é muito angustiante a gente ficar pensando sobre tudo isso, sabe, Kelly? E cada vivência é uma, cada família é uma, tem apoio na família, não tem apoio na família, tem um pezinho de meia, né, para pagar as terapias, ou não tem. E é muito complicado, é muito complicado. E aí, como que você vê esse processo dele, assim? Tipo, a gente saiu de um nível 3 de suporte para ir para o nível 1. Então, assim, foi muito trabalho nesse caminho, né, Fátima? Nossa, muito, muito. E quando eu conto a história, ou, né, as pessoas me perguntam, agora nesse momento, parece que tudo foi vups, né? Que foi uma linha assim, crescente e rápida. Mas, poxa, foram 26 anos, né? Muita dificuldade em tudo, principalmente no nível 3, onde ele ficou basicamente uns 7 a 8, entre 7 e 9 de idade, sabe? Ainda era assim, era um nível 3. Ele só falou perto dos 7 anos, mas falou assim, palavras, né? Uma palavra para eu entender o que ele queria. Aos 10, o Edinho começou a juntar duas palavrinhas, que nem uma criança de 2 aninhos faz, né? Está começando a falar. Então, a comunicação dele foi muito lenta. E a comunicação ela é responsável por muito do aprendizado de uma criança, para a gente poder entender o que, né, se passa com ela, para poder oferecer e falar da maneira correta. Enfim, a comunicação era muito difícil e eu tive que contar com profissionais que eu acabei achando excelentes profissionais, uma escola muito compreensiva, especial, não era regular, porque a regular não tinha condição de receber uma criança nível 3, mas muito esforço em casa, demais. Acho que todos os lugares onde ele ia, que ofereciam terapia, ou na escola, o que dava certo, eu pedia à professora, por favor, para dizer como ela fez direitinho, como é que eu podia fazer em casa também. Eu pedi um pouquinho, de vez em quando, da ajuda das minhas filhas, porque eu também tinha isso, né, de ter que dar atenção para elas, e não fazer delas duas... como é que se diz, muletas, né, para o Edinho, porque elas eram as irmãs, eu queria que fossem também irmãs para eles e que tivessem também a sensação de que, poxa, minha mãe também faz muita coisa por mim, né? Eu sei que eu me virava nos 30 para agradar, devo ter pecado muito, deixando sempre uma ou outra na mão. Elas dizem que não, que elas têm uma ótima mãe, mas a gente sempre acha que podia ter feito melhor, né? Acho que é coisa de mãe. Enfim, eu tentava equilibrar tudo isso e era tudo muito devagar, porque o nível 3 ele tem
todas aquelas dificuldades na comunicação, no contato social. O Edinho era muito inconveniente, né? Até engraçado falar isso hoje em dia, engraçado que eu digo entre aspas, né? Porque ele superou tudo isso. O Edinho chegou a um nível de socialização onde é muito educado, né? Ele entendeu as regras sociais, mas ele era o oposto. Era muito difícil ensinar uma regra social para ele, porque, né, você de repente não pode gritar ou me pegar pelo braço quando eu estava conversando, né, com uma pessoa assim, de repente ele queria para qualquer coisa, ele me puxava, coisas que bebezinho fazem, né? Os bebês, ou criancinhas de 2 anos, que é a atenção da mãe, a mãe está falando com a tia ou com a avó, e a criancinha fica puxando. Então, Edinho, durante muitos anos, e muitos autistas, né, também têm esse comportamento assim, de exigir atenção. E era coisa demais, o comportamento dele, as estereotipias, enfim. E tudo ia de pouco em pouco. Eu tinha o plano de desenvolvimento individual, né, para ele. Eu tinha um plano onde eu achava que havia possibilidade de ensinar. Eu não sabia ainda muito bem como, e eu pedi ajuda, claro, né, que eu achava que sabia mais do que eu. E eu estudava muito. E foi até ele fazer 15 anos, quando a gente decidiu que ele não precisava mais de tratamento, mas ele precisava, na época, ele já estava nível 2, nível 1, mais nível 2 do que nível 1, e eu achei que eu podia pegar as rédeas, sabe? Eu tinha um foco tão absoluto no desenvolvimento dele que, para mim, tinha tudo aquilo que eu achava tão importante para o futuro dele, né? Ao mesmo tempo, sem magoar a natureza dele. Eu nunca quis fazer da neurotípica, eu escrevo muito sobre isso. É bem importante falar isso mesmo, né? Porque às vezes os pais. Exato. Até porque a gente está falando aqui, né? Ele saiu de um espectro, gente. As pessoas não vão deixar de ser autistas, né? Nunca. Então, ele saiu do nível 3 e foi para o nível 1. Ele caminhou, ele se desenvolveu ali, mas ele não vai deixar de ser autista. Não vai deixar de ser autista. O Edinho ainda tem muita coisa que eu e meu marido, né, a gente olha um para o outro, é aquele radar, aquele companheirismo de 40 anos de casados, né? Nós somos casados há 40 anos, a gente olha um para o outro e já sabe o que o outro está pensando. No momento que a gente vê, sabe, às vezes é uma expressão, às vezes é uma coisa que a gente vê, para a gente o autismo dele, né, é tão óbvio, apesar de terem pessoas que dizem, poxa, não, eu vi o Edinho, ele não parece autista. E a gente não leva a mal, não, tá, gente? Tem gente que leva muito a mal, eu não levo a mal, mas que quem conhece o autismo sempre vai reconhecer, claro, depois de um certo tempo, né? Às vezes leva meia hora para perceber, às vezes leva um dia, às vezes levam dias, né, para a gente perceber, às vezes só no trabalho ou na faculdade que alguém vai perceber, mas o autismo ele não vai embora. É uma coisa que é bom a gente aceitar o quanto antes e a gente se adaptar como pai, mãe, como familiar, a gente se reinventar para ser pai, mãe, irmão, tio, avô de uma criança com neurodesenvolvimento diferente, porque isso vai trazer mais paz para a gente, sabe? Senão vai ficar sempre aquilo de, não, isso também tem que mudar, aquilo tem que mudar, aquilo tem que mudar. E quando você vê, você está moldando uma pessoa autista em uma pessoa neurotípica, né? Você está querendo aquele sonho de tornar uma pessoa autista em alguém que ela não é ou nunca foi. E pode até ser, sabe, o Kelly, que é o caso que a gente vê de muito mascaramento, até hoje, né? Até hoje tem muito mascaramento. E o Edinho é muito sincero comigo. Ele diz, Fale, me chama de Fá, me chama de mãe. Não, hoje no trabalho eu tive, né? Eu fiz isso e aquilo. Eu falei assim, eu fiz o masking, né? Porque eu não estava afim de ser o mesmo naquele momento. E tudo bem. O que eu acho bacana é quando a pessoa autista, não só o Edinho, mas outros autistas,
me contam também que tem momentos em que eles sabem direitinho que eles estão usando a máscara, mas vai ser para o benefício deles. Isso não vai custar, sabe? Não vai custar o emocional, não vai dar em crise. Para o Edinho é muito importante o bem-estar dele. Ele, sabe, crise é uma coisa horrível para o autista. Se o autista tem que fazer alguma coisa que vai custar uma crise, é melhor não fazer. Mas uma coisa, sabe, uma coisinha que dá para dar um jeito e vai ser melhor para ele, eu não vejo problema. Pelo menos quando sei de situações que as pessoas me contam, porque eu também sou coach de autistas adultos, né? Não sei se ficou claro que eu também trabalho com autismo. Essa parte você não falou. Ah, desculpa. Sim, desde 2000, quando o Edinho começou a ficar, digamos assim, num nível de suporte mais leve, que a convivência ficou tranquila pela primeira vez, que eu fui sentindo que eu tinha tempo livre, eu tinha tempo para mim, eu podia fazer as coisas, eu podia voltar a trabalhar, me deu vontade de voltar a estudar também. E eu já era graduada em comunicação social, eu tenho mestrado em comunicação social e ciências da comunicação. Então, comunicação sempre foi, né, a minha âncora, aquilo que eu adoro, que eu acho importantíssimo. E justamente um dos pilares, né, da tríade que define o autismo. Então, o meu filho tinha um grande déficit numa área que era da minha especialização. E quando eu comecei a ajudar o Edinho, eu vi que eu estava entrando assim numa área que é pouco, bom, agora não sei, mas naquela época com certeza era muito pouco explorada e é muito importante na adolescência de pessoas no espectro, nível 1, nível 2, nível 1. E aí eu fui estudar para isso. Eu fiz 2 pós-graduações, uma na Bélgica, pertinho, uma na Holanda, e comecei a trabalhar, criei a minha própria empresa de comunicação, autismo e comunicação, e comecei a desenvolver, né, fazer vários cursos também específicos na área de comunicação e do neurodesenvolvimento. E assim eu fui conseguindo um know-how, né, um conhecimento para trabalhar com autistas, adolescentes, adultos, nível 2, nível 1, que é grande parte do meu trabalho. Hoje em dia, fora as palestras, e, enfim. Então, desse jeito, o Edinho ele mudou a minha vida realmente em vários sentidos, né? Ele mudou como mãe e como profissional, sem deixar a dedicação à minha carreira original, que é o jornalismo, a comunicação social, algo que eu sempre amei fazer. Só fazer um adendo assim, né? Que é um exemplo também para as mães, porque geralmente quando eles são menores, a gente tem que dar uma demanda muito maior, né, Fátima? Porque... Com certeza. Eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo, porque tudo é questão de prioridade, prioridade e possibilidade. Houve uma época em que era possível eu abrir mão, né, da minha carreira, do meu trabalho, para me dedicar àquilo que eu não conseguia dormir, né? Eu ia dormir pensando. Então, quando isso acontece, e eu não queria aquele estresse na minha vida, eu combinei com meu marido, a gente combinou, né? Ele ia trabalhar só e eu ia ficar, né, com as crianças, as 3, mas com o Edinho, daquele jeito muito intensivo. Foi uma escolha minha. E porque eu sempre achei, um dia eu vou voltar a fazer, né, o que eu puder, o que eu quiser, de ambas as formas. Não dando certo, né? Digamos que o Edinho continuasse no nível 3 e que ele realmente se tornasse a premonição, o prognóstico, né, do médico.
Então, ele iria viver numa instituição e eu iria voltar a trabalhar, e eu iria voltar, né, a estudar ou fazer alguma coisa que eu quisesse. E no caso positivo, se o Edinho se desenvolvesse a ponto de eu não precisar de abrir mão de tanta coisa, né? Eu também teria tempo para mim. Foi graças a Deus que aconteceu. O Edinho foi se desenvolvendo, eu fui tendo mais tempo para mim, eu fui investindo em mim, em conhecimento, em estudo, em contato no mundo do autismo. E isso, nossa, acho que foi a coisa mais bacana, né, que podia acontecer para mim. Eu sempre dei um jeitinho de ver tudo depois que eu saí, né, daquele buraco, porque eu estava no buraco do diagnóstico, eu fiquei uns 2, 3 anos mal. Depois que eu saí daquele buraco, que eu comecei a ver, né, talvez seja aquilo que muita gente diz do luto, que você começa a ver tudo diferente, você começa a ver que a vida existe, e você ainda existe nessa vida e que você merece ser feliz, apesar de qualquer outra coisa, que a sua família merece ser feliz, apesar de um diagnóstico. Aí eu comecei a ver que mais tarde, agora não, mas mais tarde pode ser que dê certo. E foi isso, acabou dando certo. E eu espero que para todos os pais e mães que estão aqui né, ouvindo a gente, que vão também pensar dessa forma, o que é possível fazer, o que é necessário, o que eu posso fazer, né? o que a minha vida, do jeito que é, na minha família, do jeito que é, o que isso me permite fazer, né? Para não ter uma cobrança muito grande, porque aí eu vejo que muitas mães mesmo ou têm opção, ou são obrigadas mesmo, né? Não tem opção, a parar de trabalhar. E aí vem um sentimento assim, né? Tipo, ai, deixei de lado tudo que eu gostava, porque muitas vezes o trabalho é aquilo que te anima, que você gosta de fazer e tudo mais. Mas acho que não ter essa cobrança e respeitar o tempo mesmo, né? O tempo que você e a sua família precisam para que lá na frente você possa voltar a fazer, né? Exatamente. Porque senão vai ser muito mais triste o processo, sabe, Fátima? Muito. Vai ser E difícil. eu estava lá nisso, porque quando a Jean nasceu, eu ainda era jovem também, eu tinha 35, né, quando ele nasceu. Então, para mim era, nossa, você está no auge e você tem que parar, né? Quer dizer, ninguém disse para mim que eu tinha que parar, mas eu coloquei na balança e eu vi que o que era mais importante para mim naquele momento, né? E foi assim que eu fiz as minhas escolhas. Nunca é ideal, porque o ideal é você ter tudo que você quer. Mas se isso não existe, a gente vai lá e vê qual é a minha prioridade nesse momento. E às vezes, e eu tenho contato com todos os tipos de família, Kelly, às vezes tem muita vontade, sim, de parar, de fazer tudo pelo filho, mas não tem a condição econômica, não tem recurso financeiro. E é por isso que eu voltei já há 10 anos, grande parte do meu trabalho, para o Brasil, sabe? O trabalho voluntário, porque eu sou uma profissional, né? Eu trabalho e tal, mas aqui na Holanda todo mundo pode pagar, né? Todo mundo tem direito a terapias, todo mundo tem direito a tudo, porque nós temos as políticas públicas. Então, eu fui vendo que o problema no Brasil não era falta de profissional, não era falta disso, era falta de condições de oferecer o que o meu filho teve, que o filho de outras pessoas, né, que podem pagar ou que vivem em países onde há políticas públicas, né, tem. Então, essa foi foi aquilo que me fez, que me empurrou a fazer a conscientização no Brasil. Tanto que eu comecei a escrever em inglês, né, para pegar internacional, fiz muita coisa em holandês também, e depois, hoje em dia, eu praticamente só escrevo em português, porque é muita demanda, é muita coisa, é muita gente que ainda precisa de uma sacudida, né? Olha, é possível se desenvolver, porque autismo não tem cura, mas tem tratamento, tem desenvolvimento.
Sim. E essas pessoas precisam ser sacudidas. E depois eu fui fazendo contatos com pessoas mais influentes, fui conseguindo entrar em determinados lugares onde também começaram a me ouvir, né? Apesar de eu nunca ter, não quero, espero nunca, né, me meter com política, eu conheço pessoas de vários partidos e que também nos ajudam, né? Ajudam os autistas no Brasil a lutarem, a conseguirem leis que beneficiem de verdade, né, todos os autistas. E eu faço isso com muito carinho, eu acho que é algo que vai mudar, ainda vai demorar, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque nada muda, né, de um dia para o outro, mas o Brasil está chegando lá, está caminhando para isso. Ninguém aguenta mais essa falta de cuidado, né? apoio, isso, de cuidado com a família, principalmente com o autista, claro, em todos os níveis, no trabalho, seja na faculdade, na escola, o autismo de nível de suporte 3, que precisa de muitas intervenções, autistas com comorbidades, então é preciso muita atenção, preciso muito de tudo, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Vai, se Deus quiser, ir contando com essa energia que a gente tem, né, para trazer informação e tudo mais. Fátima, Amém. eu queria entrar só mais em um tópico aqui, tá? À vontade. Dentro do nosso horário aqui, que é a questão do trabalho, né? Então, o Edinho hoje já é adulto e Sim, você falou que ele trabalha. Como que ele foi trabalha. essa inserção no mercado de trabalho? E como que você vê aí, se realmente... Porque aqui ontem até estava conversando com uma convidada e ela falou, é muito difícil ter empregos para pessoa com deficiência, e aí muitas empresas estão barrando pessoas autistas, porque tem medo que a pessoa tenha uma crise, que tenha qualquer coisa, e aí não contrata. Então ainda é Exato. muito fechado, sabe? Muito. E me dá uma, sabe, uma pena dessa falta de oportunidade para esses autistas tão capazes, mas que enfrentam esse preconceito, essa, na verdade, discriminação, né? Achar que o autista vai dar trabalho, ou vai surtar, ou vai, sei lá, uma porção de coisas. Isso é muito injusto, além de não ser correto, né? E, para falar a verdade, a Holanda, apesar de ter um dos maiores níveis, né, de empregabilidade para pessoas no espectro do autismo, ainda não é muito, são 36%. É um dos mais altos na Europa, tá? Para você ver como é difícil, né? Pelo menos na Europa, não sei em termos de mundo, mas na Europa também não é fácil, mas já é, que também é uma pauta que se levanta mais aqui, a empregabilidade, é um tema muito importante aqui na Holanda. E a vantagem que o Edinho teve é que ele pode ter como é que se traduz isso? Um assessor de trabalho, né? Como se fosse um tutor no Um emprego. tutor, exato, exato. Acho que eu nunca vi isso no Brasil, viu? Eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa, são iniciativas muito pequenas, mas, se eu não me engano, tem sim alguém que vai ajudar o autista, né, a se adaptar ao trabalho. Então, essa pessoa seria uma intermediária. Ela entra em contato com a empresa, ela entra, né, ela intermedia para que a participação da pessoa autista naquela empresa seja positiva para ambos. Por quê? Algumas pesquisas já apontam que, quando os autistas têm talento para uma determinada função, eles têm muito talento. Ou seja, um funcionário, um bom funcionário autista, em alguma coisa que ele se sobressaia, no caso do Edinho, a contabilidade, os números, são muito bons. Então, em potencial, são excelentes funcionários. Aí, né, vem o gancho, que pode ser a falta de habilidades sociais. É o que mais acontece.
Eles não participam, né, de uma... Sabe aquela pausa onde vai todo mundo descer, tomar um cafezinho, jogar papo fora? Aí eles ficam sendo os antipáticos, porque eles não participam. Um esquece de dar bom dia. Sabe? Coisas assim que a gente está acostumado, que a gente acha típico, a gente repara, mas a gente sabe que não é por mal. Então, esse tipo de informação está sendo dada às empresas cada vez mais. Eu tenho feito isso com algumas empresas no Brasil, aqui na Holanda eu já fiz bastante disso, tem muita gente fazendo isso também. Então, isso acaba mostrando para as empresas que elas podem estar perdendo um excelente funcionário se ficarem focados só nas habilidades sociais. Então, esse intermediário, esse profissional, seria quase que um profissional especializado, né? Não na inclusão escolar, mas na inclusão no mercado de trabalho. Então, é isso que acontece aqui. E o Edinho teve essa sorte, digamos assim, de ter esse profissional e também de ter uma empresa muito inclusiva. O pessoal conhece sobre autismo, aqui tem muito disso, de palestrar para empresas, ficam conhecendo assim alguns pontos, né, de déficit, não vou dizer ponto fraco, mas sabe aquele déficit na socialização que eu falei, no jeito de se comunicar, alguma estereotipia, sensorialidade, né? Pensa assim, uma sala enorme, cheia de colegas, muito barulho, informação. Um que é o ar-condicionado, o outro que é música, outro, sabe? Aquela coisa de escritório. Então, se o autista puder ter um outro local, ou trabalhar, sabe, em um local com menos estímulos. Informação, né? Exato. Tudo que pode ajudar. Trabalhar, digamos, 2 vezes por semana em casa, 3 no trabalho, ou vice-versa, 3 por semana em casa. Tem tipos de emprego, né? A pandemia demonstrou isso. Tem tipos de emprego que dá para ser feito, né, esse trabalho em casa e na empresa. Então, isso tudo, Kelly, isso é o quê? Se resume em uma palavra: adaptação. Adaptação, sabe, para ser inclusivo. Eu acho que é possível em qualquer empresa, em qualquer lugar, que já começa com a boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, quer ser inclusivo de verdade, acaba dando um jeito para incluir uma pessoa que pode realmente vir a ser um super profissional. E essa ideia ela precisa ser mais disseminada, né, por aí. Ainda tem muita gente que acha, que vê com aqueles olhos, né, de quem, não, autismo, problema, não, melhor não. Ou então também tem muito caso, né, Fátima, de colocar em subcargos lá só para... tem que cumprir minha cota aqui, né, de vagas, e não aproveita o potencial da pessoa, né? Não vê o potencial. Uma coisa importantíssima, Kelly. Isso da cota, a cota é um direito, né? A lei de cotas é um direito conquistado, mas tem empresas que realmente vão fazer uso da lei de cotas para não serem multadas ou para terem benefícios, né? Porque algumas recebem benefícios quando tem uma pessoa com deficiência, enfim. Mas não é para isso, sabe? É para terem uma chance de mostrar, olha quem eu sou. Eu sei isso, 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 aquilo. Eu sou diferente, mas eu sei isso, isso, aquilo. Eu estou apto a exercer essa função. É para isso que também foi criada a lei de cotas. Mas é aquilo. Se Deus quiser, vai mudar. E o Edinho teve essa possibilidade, né, de ter uma pessoa que apoiou na transição, né, de estágio. Ele começou como estagiário, do estágio para o emprego efetivo, e numa empresa também realmente inclusiva, não só, né, na teoria ou na boca, mas na prática, que é muito bacana. Ô, Fátima, eu estou bem curiosa só de mais uma coisinha, tá? Por favor, pode falar. Você falou de que ele está se preparando para morar sozinho, né? Sim. Como que é isso? Isso veio dele? Mãe, eu quero agora
também morar sozinho, que nem minhas irmãs, né? Ou como que é, assim? Foi exatamente isso. Até os 18 anos da Jean, ele já estava no nível 1, né? Mas é aquilo, a cada ano, mais maturidade, mais amadurecimento, mais vivência. E a experiência, né, do trabalho, na faculdade, isso, nossa, deu muita experiência de vida para ele, assim, amadurecimento emocional, né, que faltava ainda muito há uns anos. E, e aí, de repente, ele começou, porque ambas as meninas saíram de casa com 22. A mais velha tem agora 36, a do meio tem 32. Então, há 10 anos que saiu uma irmã de casa, digamos assim, a última que deixou a casa. Então, ele ficou pensando, ele já passou há tempos os 22, né? Então, já está mais que na hora dele sair de casa. Eu falei, não, também não é assim. Elas saíram porque é opção, assim, os holandeses são muito independentes, Kelly, muito, eles são criados, né, para a independência, autonomia. Então é muito comum ter 18, 19 e já ir, né, morar no campus da universidade, aquela coisa de, sabe, sair de casa, é muito comum. Então as meninas até que, para o conceito holandês, até saíram tarde. Mas aí ele acha, né, eu já devia ter saído de casa há muito tempo. Só que teve a pandemia, né? A pandemia acabou com tudo, com muitos sonhos, e a Holanda entrou de novo numa crise econômica, graças à infeliz guerra da Rússia e Ucrânia. Então, os preços na Europa estão absurdos, o preço da energia, gás, casas. Então, para o Edinho sair agora e ter a sua casa, financeiramente para ele não é uma boa. Então, o que, que ele combinou? Ele vai esperar mais um tempo, ele vai se dar 1 a 2 anos, que ele se prepara, viu? Ele é bem preparadinho, e ele vai alugar um lugar aqui na nossa cidade, que ele gosta muito. Ele nasceu aqui, ele adora essa cidade, ele não quer se mudar para uma cidade maior, como as minhas filhas moram. Aliás, a mais velha mora numa cidade, Roterdã, que é uma cidade grande, mas ele quer ter o canto dele, sim. Ele quer ser totalmente independente. Ele fica sozinho, ele viaja sozinho, ele sabe fazer tudo em casa, ele compra, faz conta, enfim, tudo. Mas eu acho que a cereja no bolo vai ser para ele, tá? Por mim, não. Eu acho que eu vou chorar rios. Eu vou chorar, 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 chorar. Eu vou ter o último luto, né? Quando Disso, sai de casa, né? Isso, o último passarinho vai sair do ninho, então eu já sei que vai ser difícil para mim, mas eu vou ficar feliz se ele ficar feliz com isso. E ele diz que quer muito, né? Então, eu e o pai dele, eu falo mas é sempre, né? Eu e o pai, a gente faz tudo juntos. Então é isso. Se Deus quiser, ele vai ter essa experiência. conquista, assim, que no momento é o sonho dele, né? É de ter realmente a independência total, né? Que é a de namorar, mas em casa. Sim. E a gente vai acompanhando isso, né, Fátima? Vai vendo todos os passinhos, assim. Eu sou muito grata a ele por deixar eu falar sobre tudo isso. O Edinho, apesar dele não ser uma pessoa assim pública, ele tem a rede social só para a família, né? Os melhores amigos, ele é assim, muito, muito privado, mas ele acha tão legal o que eu faço, sabe, Kelly? Ele acha importante, porque ele tem consciência de que ele conseguiu algo, né? Ele conseguiu caminhar no espectro, e isso não é fácil, isso não é comum. Então, ele fica feliz quando eu falo sobre isso, quando eu conto as dificuldades. Eu não conto só, meu filho fez isso, assim. Não, eu conto principalmente as dificuldades, porque é isso que faz com que a gente lembre, sabe, de que nada foi de mão beijada e não teve varinha mágica. Teve, sim, muito, muito esforço, muito apoio e
as políticas públicas que eu queria tanto que o Brasil tivesse, sabe? Eu tenho certeza que com mais tratamento, mais terapias, mais atenção da sociedade, eu acho que haveria, sim, mais casos como o nosso, né? De uma conquista assim, bem legal. Haveria mais casos assim no Brasil também. Em outros lugares, né? onde isso é possível, onde entra tudo se encaixa, né? A escola ajudou, os terapeutas ajudaram muito, a família estava ali também apoiando o tempo todo, e isso conseguiu, sim, dar uma virada muito legal numa vida que, né, um dia acharam que não tinha jeito. É. É basicamente isso. Fátima, e faz propaganda do seu livro também, né? Eu vi que ele. Caminhos do Espectro, como que é? Caminhos do Espectro. Olha, eu só tenho aqui olha só. Eu achei que eu tinha pego. Eu vou Tá lá deixar em cima. também Não, tá aqui. Ah, tá aqui. Vou Esse é deixar a o. descrição aqui no vídeo e tudo Ai, mais. que bom. Esse é um em holandês, tá? É a mesma história, só que em holandês. Esse é o original. Ele foi até premiado, não foi? Foi premiado, foi o livro do ano de 2016. Ele está na biblioteca, ou seja, qualquer pessoa pode ler. Isso me deixa muito feliz. E esse é o Caminho do Espectro. Eu sempre tenho os marcadores das minhas partes favoritas. Esse é o Caminhos do Espectro, né? Aqui a parte de trás, que como meu filho saiu do autismo severo até autismo mais leve, e aí eu peço desculpa para quem não gosta desse termo, é porque na época que foi editado, a gente não estava usando ainda muito autismo nível 3, nível 1, e o editor queria muito que fosse compreendido por todos. Mas se houver uma outra edição, eu com certeza vou substituir os termos, porque a gente não está usando mais, né? Uhum. Mas é isso. Mas é bem isso, né? As coisas foram evoluindo, né? Então, Evolução. há um tempo atrás, isso era normal, tipo, ser falado Exato. dessa forma. Então, Nossa, evolução sempre. Tanta coisa que a gente não fala mais, tanta coisa que a gente não faz mais. E quando a gente se toca e vê, poxa, realmente, né? Por que eu usei esse termo antigamente? Né? Porque todo mundo fazia, né? A porque a gente gente não acaba sabia, fazendo, né? a gente não sabia. E o bacana é isso, a gente ficar sabendo. E hoje em dia é mais fácil, porque tem rede social, que praticamente todo mundo tem. Então, a gente vai aprendendo, né? E a gente vai se transformando dessa maneira positiva, né? É isso. Mudando a linguagem, enfim. Isso é muito bacana, um processo lindo. E, poxa, Kelly, que papo legal! Olha, Foi legal. passou. Adorei, Fátima. Só tinha... Gostei demais, demais mesmo. Muito Eu feliz. quero realmente agradecer por você ter participado, assim, e acompanhe a Fátima lá nas redes sociais. A gente tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem a comunidade pro autismo, né, Fátima? Tem a minha comunidade, a minha não, é do Marcos Mion, meu grande amigo e o criador da comunidade pró-autismo, né? Comunidade pró-autismo, tudo junto, no Facebook, no Instagram. A gente, há 4 anos, ele decidiu fazer o grupo, aí ele me perguntou se eu queria, a gente se conhecia assim, né? Dos textos, ele adorava meus textos, aí ele perguntou se eu queria administrar. E eu, claro, né? Porque é um trabalho muito bacana, são pessoas do Brasil todo, sem discriminação de nada, de nível, de grau, de situação econômica, qualquer pessoa que tem interesse, né, no tema do autismo pode participar. E então eu também sou, até hoje, a moderadora, a administradora da comunidade Pro Autismo, e sou também embaixadora, esqueci de avisar, eu sou a embaixadora do projeto do Girassol no Brasil, na América Latina. Brasil e toda a América Latina, o que me deixa muito feliz. Eu acho que todo mundo já deve saber, né, o que é o projeto Sim. Sunflower, HD Sunflower, que é o de criar empatia e compreensão para as deficiências ocultas, aquelas
que a gente não vê assim, que não são óbvias, como o autismo. E é isso aí. Eu faço isso com muito carinho, muito prazer. Tudo voluntário. Raramente eu recebo alguma coisa por isso, só aqui na Holanda, mas é assim com coração imenso, sabe, Kelly? Com muita vontade de fazer com que as pessoas deem esse valor à vida do autista. Como eu sempre digo, incluir é validar a existência de alguém. Então, vamos validar a existência dos autistas. É isso aí, gente. Obrigada, Fátima. Quero agradecer também, vamos encerrando por aqui, a todo mundo que estava acompanhando, que acompanhou com a gente mais esse episódio. Falar que toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo. Então, gente, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que mais gente tenha contato com essas histórias, para que veja, né, que o autismo não se resume só ao primeiro diagnóstico que a gente recebe lá, e que tem muita coisa no caminho, né?